Lu, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Sintonize Mãe. Estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje para falar desse tema, né, tão interessante. E gostaria que você se apresentasse aí para quem não te conhece. Então, eu sou Lu Cuevas, né? Na verdade, eu sou psicóloga, mas esse Instagram meu é um Instagram novo que eu comecei agora assim com o Rafa na quarentena, que é um relacionamento, ó, é um Instagram que eu falo mais sobre espiritualidade e autoconhecimento em geral, não só no viés da psicologia, mas assim, sobre tudo que eu gosto, né? Sobre tudo que eu conheço e sobre tudo que eu tenho vontade de compartilhar. Então, eu sou formada em psicologia e eu atendia, né, em consultório antes da pandemia, agora eu estou atendendo online. E, e Rafa me convidou para falar sobre um tema assim que eu acho que é muito importante, né, a questão dos relacionamentos e suas fases, porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né? Assim, muita coisa mesmo. E eu acho que assim é importante para todo mundo. É um tema muito importante a gente abordar, ainda mais nesse momento de quarentena que eu que acompanho as pessoas vejo que o bicho está pegando. Né, Rafa? Eu acho que você já deve ter um pouquinho de ideia, você que trabalha com mães. Isso, exatamente. E a ideia hoje é da gente trazer assim, a gente vai trazer o conteúdo técnico, né, que você conhece aí, a sua indicação, a sua orientação, a sua também experiência, né, que você já teve, que você pode também compartilhar se você quiser se sentir à vontade, compartilhar alguma coisa com a gente. E eu também vou compartilhar algumas experiências aqui e assim, a ideia de hoje é da gente fazer uma reflexão, né, sobre cada um deve estar aí num momento diferente, né, do relacionamento, né? Esse tema, quando eu propus para a Lu, eu pensei, né, mês de junho, Dia dos Namorados, né? Então é um tema bastante interessante porque a gente está vivendo num momento, né, de quarentena, um momento que está todo mundo junto e misturado. E assim, as pessoas estão tendo muito conflito, principalmente os casais, né? Por conta dessas da vivência que não tinha antes, que passou a ter, que a gente vai falar um pouquinho, né, de cada fase aí, vai citar o exemplo. Então, acho que é bastante interessante a gente trazer assim um conteúdo, né, e de reflexão, né, para as pessoas, né, com relação a esse momento que a gente está vivendo. E Sim. aí, para começar, Lu, vamos começar do início, né? Vamos começar da fase do namoro, né? Essa fase de relacionamento, que é a fase tudo do cor-de-rosa, né? A fase que tá todo mundo se conhecendo, é a fase da paixão, né? É aquela fase da conquista, de ganhar confiança, né? E assim, eu acho que é interessante a gente já começar por essa fase, e aí a gente vai passando, né? À medida aí que a gente for crescendo a nossa live, a gente vai passando o relacionamento, né? Das fases. E aí eu queria que a gente começasse, né, essa fase aí que a gente fala do namoro, que é algo bastante interessante, né? A gente falar desse tema, porque o namoro, nesse período de convivência, né, de quarentena, né, eu conheço, né, pessoas que estão muito distantes, né, estão namorando pela internet, fazendo videochamada, né? Porém, eu conheço também pessoas que decidiram morar junto, né? Então aí a gente também vai falar um pouquinho disso, o namorido, né? Já, no caso, o namorado convivendo, né? Nessa rotina. E aí eu queria começar com você, né? A gente já falando sobre essa questão aí dos namorados. Então, na verdade, assim, não tem como eu falar disso sem fazer uma relação com o momento que a gente está vivendo agora, né? E, Então, assim, o que você trouxe muito bem. É, as pessoas que eu acompanho, né, que estão namorando, estão nesse esquema aí, né, de estar morando com o namorado, com a namorada, né? E isso é bom, mas traz uma série de questões, né? Porque a gente sabe que convivência não é algo fácil.
né? Exatamente. E aí aquele relacionamento, muitas vezes, a gente acaba metendo os pés pelas mãos por já, né? E conviver com essa pessoa. Porque você começa a acelerar o processo de intimidade e que tem que ser fluido, né? Não existe um padrão a ser seguido. Mas, às vezes, isso não é tão positivo, né? Porque justamente cada um ter sua casa, ter sua vida, para o momento de um namoro é algo importante e saudável, né? Então, quando esse casal se encontra vivendo como um casal, né, casado, vivendo uma vida de casado, aí vem uma série de questões, até porque eles não se conhecem, né? E eles começam a se conhecer, e aí eles não sabem lidar com as divergências, não sabem dosar, né, a quantidade de tempo que vai passar um com o outro, né? E isso gera uma série de confusão, uma série de mal-estar, e isso é algo que é muito comum, né? Muito comum. E que, assim, a forma de lidar com isso muitas vezes e é justamente já falando já do casamento, né? Que aí eu já entraria, não quero entrar, mas assim, faz parte do casamento, que é você administrar o tempo, né? Você entender que a pessoa tem um momento dela, você tem que ter seu momento para fazer suas coisas, a pessoa tem que ter o momento dele para fazer as coisas dele, né? Não juntar tanto assim, porque acaba que perdendo essa privacidade, perdendo essa individualidade que todo ser humano precisa, né? Ainda que você não esteja num casamento, se você já entrou e já está convivendo, virou um casamento, né? Não existe diferença nenhuma, né? Não existe diferença. E ainda assim, aí podem vir outras questões, né? Porque o dono da casa pode se sentir invadido, a dona da Sim. casa pode se sentir invadida, e isso também gerar uma série de questões. Então, assim, é um momento muito complicado, né? Mas que, claro, que com jeito, com conversa, que é um casal, quando eu trabalho com casal, eu sempre falo, né? O diálogo. Como, Rafa? O diálogo, né, é muito importante. Sim, o diálogo é muito importante. O feedback para o outro, né? Ah, tô me sentindo assim, eu não gostei do que você fez, eu não gosto quando você deixa a toalha molhada em cima da cama, quando você embola o tapete do banheiro, coisas desse tipo precisam ser Deixar ditas, né? aberta, uma série de coisas aí vem, né? É. Sim, exatamente. Então, esse tipo de coisa precisa ser dito, e claro que precisa ser dito com cuidado. Não é você já ir acusando, você já ir querendo causar um conflito maior, né? Isso é É. importante. Fale, Rafa. Essa questão que você falou, você pontuou, bem interessante, porque assim, a fase de namoro é a fase do conhecimento, né? Você vai conhecer a pessoa e assim, a gente não conhece a pessoa num todo. Quando a gente vai morar junto, a gente vai conhecer também os defeitos que a gente não conhecia quando a gente namorava. Porque quando a gente namora, né, é aquela fase do tudo cor-de-rosa, né? E aí a gente se vê pouco, então a saudade é maior, né? Então, se vê menos. Eu digo assim, é diferente de estar morando junto, né? E aí, os namorados, né, nesse momento que estão vivendo, né, totalmente diferente, aqueles que decidiram morar junto, né? Então, tem que ter esse cuidado, assim, né? Buscar conversar, como você falou, né? Conversar pontuar, olha, né? Eu tenho... A ser franco mesmo, né? Ser sincero e dizer o que sente, o que pensa e procurarem de uma forma bem... Até porque o momento que a gente está vivendo é muito atípico, né? Ninguém nunca passou por isso. Então, de buscar através dessa conversa, pontuar o que é melhor para ambos, né? Então, e tem essa questão também do relacionamento à distância, que eu tenho pessoas próximas que estão passando por isso, né? Sofrem também porque aquela coisa da distância, o costume de estar vendo sempre, né? De estar o abraço, do beijo, aquela coisa toda.
mas estão tentando levar de uma maneira saudável também, né? Então, eu acho que é tudo um equilíbrio, né? Tem que haver um equilíbrio nesse ponto, né? Nem muito, nem tão pouco. Então, vamos dosar, viu? O que é que fica bom para todo mundo? O que é que... Você consegue me ouvir, Lu? Sim, Ah, pronto. Não, porque eu achei que seu áudio tivesse cortado, eu não estava te ouvindo. Então, eu acho que esse ponto que você falou é bem interessante, do namoro. Inclusive, eu soube até que aumentou o número de registro de união saudável, união estável, união estável, né? Que até estão fazendo, tem alguns estados aí que estão fazendo um cartório drive-thru até, né? E aí queima, né, essas etapas também como você falou, de conhecer, né? Então você acaba conhecendo de uma forma assim muito, vamos dizer assim, um choque, acaba sendo um choque, porque vem tudo de vez, né? Você está convivendo com a pessoa, então já você vai conhecer ali, vamos supor, você tem um relacionamento de alguns meses que você estava conhecendo, você começa a morar junto, então você atropela, né? Eu acho que, meu, terapeuta Márcia colocou aí também, exatamente. Queimar etapas de um relacionamento. E é exatamente isso. Então, só temos que ter esse cuidado aí, galera, né, com essas questões aí, vocês conversarem muito, né, ter um diálogo aí que é muito importante, a sinceridade, né, Lu? Que é muito importante nesse momento para tudo dar certo. Esse momento vai passar, né? Não é um momento assim de ser também radical, de terminar logo um relacionamento se não tem certeza do que quer, porque tem acontecido isso também. Algumas pessoas não têm aguentado essa pressão, né? Esse estresse, vou deixar até você falar até com maior propriedade isso, até porque você é psicóloga, mas me permita só fazer essa colocação. Tem muitas pessoas que andam estressadas, andam muito assim, ansiosas, né? E às vezes não compreendem essa questão do outro, né? E acaba até terminando o relacionamento, né, que está ali naquela fase inicial, né, que eles estavam se conhecendo e acaba assim, acaba até terminando esse relacionamento. sim. E tem isso também, né? Essa questão do de você entender que ninguém é perfeito, né? E que, na verdade, assim, relacionar-se é autorrevelação, né? Por que que relacionar-se é autorrevelação? Porque quando a gente se relaciona, o outro revela em nós aquilo que a gente precisa trabalhar e vice-versa, né? Então é um desafio mútuo, né? São duas pessoas com uma visão de mundo totalmente diferente, criações diferentes, né? Apesar de terem semelhanças. Então a gente precisa entender, claro que os ajustes precisam ser feitos, né? As pessoas, os dois precisam estar disponíveis para fazer os ajustes, ceder ambos os lados, né? E é aquilo que a gente já falou, as pessoas precisam, né, saber colocar, saber sinalizar e não é apontando o dedo, né? E uma coisa assim que eu gosto de trabalhar demais, que eu sempre tenho que trabalhar com o casal, em sessão com o casal, é uma questão que assim, é quando o casal tá brigando, eles falam: "Ah, porque você", né? Aí o outro fala: "Não, mas eu sou assim porque você é assim assim assado". Então assim, fica um jogando a batata quente pro outro, né? E assim, eu sempre trabalho. E assim, na sessão de casal, quebra-pau. É quebra-pau, eu adoro. Tem gente que não gosta de atender, eu adoro quebra-pau. E ambos, os dois, ficam tentando me pegar de aliada, né? De tipo, pra eu Exatamente. ficar do lado Vou falar dos agora. dois. Então Né? vamos desabafar, porque ela vai tomar partido de alguém, né? Então, um desabafa, outro E desabafa, esse né? não é o trabalho. Esse não é o trabalho. O trabalho é justamente eu ficar imparcial, né? Sim. E fazer com que cada um faça uma autopercepção, uma autoobservação do seu comportamento. E perceba que um conflito, ainda que o outro tenha um pouco mais de, vamos dizer assim, participação, né? Não gosto nem de usar a palavra culpa, né? Você tem uma participação. Você também é responsável, né? Então é você olhar para a sua parte, a parte que é sua,
né? E que você pode modificar, e o outro olhar também para a parte dele e que ele pode modificar. Não adianta nada você pegar tudo e jogar em cima do outro, porque aí vai ficar essa batata quente e não vai resolver nada, né? Não resolve nada. Exatamente. E aí você já entra, eu acredito que você atende mais casais já casados, né? Ou não, que moram junto, né? Geralmente, casais que estão, tipo, é a última cartada, vai se separar e aí me procura. É. Então aí a gente já entra aí nessa questão, né? Do casamento, né? Aí esse ponto que você falou já é o ponto do extremo, que não estão mais aguentando a convivência, né? Que já procura aí ou a terapia ou o psicólogo através, né, para conversar a respeito, para buscar essa ajuda. E antes, Lu, no início do casamento, né? Assim, eu vou contar um pouco da minha experiência e aí a gente vai, né, moldando aí. Eu morei junto muito cedo, né? Foi 22 anos, né? Comecei a morar junto. Hoje de relacionamento eu tenho 19 anos de relacionamento. E aí, quando a gente para assim para observar, a gente vê que realmente assim muda muita coisa, né? Aos poucos o tempo vai passando, o relacionamento muda, mas o relacionamento amadurece, né? No casamento. Então, o amor prevalece, mas a forma, né, muda. O que não pode deixar, né, cair nessa rotina, né, nessa questão da própria convivência ficar de forma insustentável, né? Mas geralmente quando a gente vê assim os casais, né, nessa fase de casamento, né, casou, né, querem viver para a vida toda, e aí saiu daquela fase de namoro que a gente estava falando há pouco e começou a vivência, né, a dois, né? Aí vem muitas vezes alguns conflitos, né? Porque é muita mudança, né? Abdicar de várias questões, né? Que antes solteiro fazia, né? Não dava satisfação para ninguém. E aí vem o casamento, né? Para consolidar essa união, né? E aí, antes de eu falar um pouquinho mais, eu queria ver se você queria falar alguma coisa a respeito. Então, nessa fase aí, Rafa, eu vejo assim que o relacionamento ele já começa errado, né? As pessoas já entram com a expectativa de que vai mudar o outro, de que casou e aí vai melhorar tudo, sendo que é o contrário, né? E já entra, e às vezes entra também com um olhar muito romântico sobre o outro, né? Não percebe que aquele outro não é uma pessoa participativa, parceira, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa avarenta, é uma pessoa preguiçosa, né? Enfim, uma série de coisas que, por você ter aquele filtro da paixão, você não enxerga. E quando você casa, você começa a enxergar, né? Então, eu, pelo menos assim, pela experiência que eu tenho de consultório, eu nunca vi um casal recém-casado, amigos, mil maravilhas, assim. Não vejo, né? Eu vejo que até porque quando a pessoa, hoje em dia, quando se casa, já mora junto já tem um tempo. Não é que começou a morar junto, né? Então, os problemas, eles já estão lá. Na verdade, eles pioram, né? Eles vão piorando. E e aí, muitas vezes, já, né, o problema já está instalado, né? E aí Verdade. vem a parte que você vai falar e que eu acho que já puxa uma para outra, né? Que é a parte onde a pessoa entra num comodismo. Tá ruim, mas tá bom, né? Que ele tá ruim, mas tá bom. Né? Tá bom por quê? Porque a pessoa não quer se mexer, não quer ir para uma terapia, principalmente o homem não quer procurar uma terapia, né? Então eu tenho muito isso, pacientes que querem que os maridos vão fazer terapia, eles não querem, né? Até tu botou aqui a parte que ninguém me contou, uma seguidora minha. É a parte que ninguém conta mesmo, né? A parte que ninguém conta, porque é a realidade, essa é a realidade. E aí, quando se instala essa rotina, né? Porque o ser humano, nós seres humanos, a gente tem uma dificuldade muito grande
em lidar com mudanças. Na verdade, somos, se a gente for rever a nossa história da nossa espécie, a gente tenta ao máximo a manter o que a gente já conhece, né? Tudo que a gente já conhece. Se você perceber até nossos hábitos, a gente tem rotina, porque o nosso cérebro, ele funciona para economizar energia, né? Então, tudo a gente tenta ficar no que a gente já conhece. E a gente não quer se arriscar, né? E aí que entra a questão do comodismo. Você se vê dentro de um casamento, meu Deus, com quem foi que eu fui casar? Porque aí você que conhece a pessoa, acaba conhecendo a pessoa, percebendo, né? A ficha cai. E aí que acontece esse momento que é um divisor de águas, que às vezes a pessoa fica anos para poder se desvencilhar dessa relação, né? Acontece do marido finalmente procurar terapia, e aí ele começar a se melhorar, a se modificar, né? O que é raro, mas às vezes acontece também. Ou acontece que a pessoa, né, a mulher se empodera e percebe que aquela relação já não tá dando mais, né? Aquela relação, na verdade, nunca deu, aquele homem nunca foi o homem que ela queria, e aí consegue se desvencilhar e partir para uma separação, né? Mas esse processo até chegar a uma separação é muito delicado, né? Marcinha até colocou aí, ó, é manter a zona de conforto, mesmo que esteja desconfortável. É exatamente isso. É Exatamente. exatamente isso. Quero aproveitar para dar boas-vindas de quem está chegando aí. Estou vendo muita gente aí conhecida, galera chegando aí também. E quem não é do canal também sejam muito bem-vindos. O Sintonize Mãe é um canal para todos, para toda a família. Sejam todos bem-vindos. E Lu está aqui dando uma aula aqui sobre relacionamento para a gente. Eu estou falando minhas experiências aqui. E vocês podem participar, tá bom, gente? Vão colocando aí os comentários que a gente vai, à medida do possível, aí respondendo. Então, Lu, essa questão que você fala aí é bastante interessante, porque assim, eu vejo, até por convivência, né, mesmo, e também por experiências de amigos, né, que passam por situações de relacionamentos. Eu falo já relacionamentos consolidados de mais de 10 anos, tá? Uhum. Eu vejo assim, existe uma diferença. Vou falar o que eu, na minha opinião, e aí depois você, como psicóloga, e até sobre isso, sobre a sua própria experiência, você me fala aí o que é que você acha da minha visão. Quando a gente tem ali os primeiros anos, né, de convivência, muitos relacionamentos, né, que cada relacionamento, cada casal vai viver o seu momento. Então, tem casal que vive aquelas crises, né, dos 3 anos, dos 7 anos, né, que todo mundo fala, né, que passou a lua de mel nos 3 anos do início de casamento, começou a cair na rotina, veio os filhos e tudo mudou. E muitos casamentos terminam nesses primeiros anos, Uhum. né? Os casamentos que seguem mais um pouquinho aí, Jana até colocou aqui, verdade, o comodismo traz conforto, exatamente. E aí, os anos vai passando, as pessoas que passam mais dessa fase aí dos 3, 5, 7 anos, já é o casal que tem a vontade de estar junto. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Passou já passou aqueles 3 anos, passou aquela fase, né? De ser tudo lua de mel, né? De ser tudo. A gente tem a rotina, entra, os filhos chegam, né? Que muda porque assim você deixa de viver aquela atenção a dois, né? E você tem um filho no relacionamento e você tem que saber lidar, né? E isso aí você vai falar com maior propriedade, essa questão da divisão da atenção, né? Do relacionamento e com o filho, da vivência dos pais com os filhos. E aí muda, só que o casal se ama e quer viver junto. Existe a vontade de viver junto, né? Então, se conversa, né? Se abdica de algumas coisas, né? E ali, olha, isso aqui, a conversa que eu já falo que abrange essa questão, né? Não, não gostei disso, vamos conversar aqui, né? E aí coloca os pontos nos dias, Sim. como diz o ditado,
e vai seguindo, né, o caminho. Então, os anos vão passando e a gente tem que deixar, né, justamente não deixar, na verdade, né, não deixar cair na rotina dessa convivência para virar uma convivência de comodismo, né, como a gente sabe que acontece na maioria dos casais, isso é fato, né? Mas cabe, eu vejo assim, que cabe muito de cada um, ou de cada casal, conversar mesmo o que querem do outro, né? Olha, eu quero você mais presente, eu quero estar mais perto de você, vamos tirar um dia na semana para a gente assistir um filme, vamos fazer. Então, isso é do diálogo do casal. Porque eu percebo assim, não existe esse diálogo, né? Vamos dizer que a gente tem aqui, né, uma pessoa do relacionamento e a outra pessoa, né? E aí não conversa, não existe a comunicação, um não vai saber o que o outro pensa, não vai saber o que está se sentindo, e aí vai começar os conflitos, né? Existe uma relação aí de fatores que influenciam numa separação, né, através desses conflitos de convivência, que é o trabalho, os filhos, né, a falta de dinheiro, a dificuldade financeira. Então, existem N fatores que podem acontecer na vida de um casal, né? E haver esse distanciamento cada vez mais, né? Deixar de haver esse diálogo, deixar de haver. E aí vai. Na outra tentativa que você falou antes aí, da terapia. Não, existe esse afastamento, mas o casal deseja continuar junto. Então, existe a vontade, né? E aí o casal vem, não, vamos procurar uma terapia, vamos procurar uma ajuda para a gente continuar o nosso relacionamento. E aí, através da terapia, através do profissional, do psicólogo, vai fazer esse resgate para que eles vejam que ainda vale a pena, né, manter o relacionamento. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu só ler rapidinho e te passo a fala. Jana colocou, conversa é principal, mas nem sempre acontece. Mas é isso, Jana. No meu ponto de vista, eu vou deixar a Lu também colocar o dela, eu acredito que é isso, é a questão, o ponto da questão é a vontade. Quando um dos dois não querem mais e não estão dispostos ao diálogo, e é a questão aí justamente de querer fazer algo, sabe? Eu acho que aí vai deixar o distanciamento conduzir à separação do relacionamento, tá? Simone, beijo, Simone. Simone colocou aqui, excelente fala. Obrigada aí pela participação, gente. Jana colocou, tenho 17 anos de casada e vejo que o celular atrapalha muito nossos momentos de conversa. Eu vou deixar a Lu, passar a palavra para a Lu, para ela dar a opinião dela. Depois eu quero dar a minha opinião também sobre essa questão aí do celular, Lu. Mas fale aí, Lu, diante disso que eu falei com você, a questão da vontade, né? Desse afastamento, quando não se quer o diálogo, a conversa. O que é que você acha aí a respeito? Então, assim, trago verdades no que eu vou falar, tá? Então, assim, preparem o coração de vocês, porque eu trago verdades. Você tem que falar, a coisa tem que ser dita. O problema de tudo, né, é que a maioria dos homens tem um embutamento emocional. O que quer dizer isso? Quer dizer que os homens não sabem entrar em contato com os seus sentimentos e muito menos expressá-los, né? E se a gente for ver na nossa né, sociedade, como é que o homem, né, de antigamente tá se melhorando, mas o homem ainda é visto como, né, o homem não chora, ele tem que ser forte, falar de sentimento é coisa de mulherzinha, né? Então, assim, isso tudo, ainda que um homem Ainda o machismo. sim, então ele é mal visto pelos amigos, né? Então, assim, é muito difícil, ainda que um homem não nasça numa casa que seja tão machista, por exemplo, a minha casa, o machismo sempre foi velado, mas sempre rolou o machismo na minha casa, né? Então, assim, por causa disso, é o que Jana tá trazendo. Jana, você e mais todo mundo que eu conheço um relacionamento de perto sofre disso. Eu não posso, de verdade, eu não te digo eu não consigo pensar em um homem que eu conheça por dentro do relacionamento
que saiba falar bem de seus sentimentos, colocar suas emoções, né? Isso é realmente uma coisa assim muito triste, mas é por isso que eu falei, eu trago verdades, é a realidade. Hoje eu acompanho 30 mulheres e um homem. Daí você já tira um exemplo disso, né? Então, se vocês conhecem algum homem ou se vocês têm esse homem em casa, tenha certeza que ele pode não ser perfeito, mas ele é um homem diferenciado, né? Diferenciado. Porque a maioria dos homens não tem, eles não sabem entrar em contato com os sentimentos. E aí tem esse problema, né? Tem uns que tentam, que procuram a terapia, né? Que realmente validam esse processo da discutir a relação, né? Mas a maioria senta, entra para um lado, sai pelo outro, não fala nada, né? Ou às vezes até fala e acaba discutindo, acaba apontando o dedo. Então, assim, é muito delicado estar dentro de um relacionamento. Ainda mais quando você faz terapia, você reconhece suas questões e o outro não reconhece as questões dele, né? É muito delicado e essa questão de filhos também, quando, né, seguindo aí o que a gente estava falando, quando casa e depois vem os filhos, a dinâmica muda completamente, né? E assim, é 100% dos casos, eu diria, 99%, os problemas reais, palpáveis, eles começam a aparecer quando os filhos nascem. Porque a mulher não sabe separar o papel dela de mãe e de mulher, ela vira uma só, ela vira só mãe, né? E o marido não sabe exercer o papel de pai, porque muitas vezes ele tem medo, ele tem receio, ou ele acha que é um papel da mulher, né? E aí que o bicho pega mais ainda, né? O bicho pega mais ainda, a mulher quer um marido presente e não tem, né? E aí que se já tava um bolo louco, fica um bolo mais doido ainda, né? Eu tô Verdade. falando, tudo que eu tô falando, gente, não é baseado na minha cabeça, é o que eu vejo diariamente, né? Nas É, sessões que eu acompanho, nas pessoas que eu acompanho. é experiência compartilhada, né? Mas você colocou aí, isso é fato. Ele é muito razão. Sim, no caso, falando do parceiro, né? Muitas vezes, Lu, eu te cortei? Não, pode falar. Terminei. Muitas vezes, Lu, até amarrado isso aí que você falou e o que Marcinha colocou aí, eu vejo assim, a gente tem muitas crenças, né? Então, eu vejo muito essa questão da cultura de que o homem, ainda existe muito isso, viu? Que o homem não chora, né? Que existe muito, e principalmente vamos dizer assim, os nossos parceiros aí atuais, né? Que eu digo, viveu numa época diferente da nossa hoje com os nossos filhos, né? Hoje a gente passa um conceito, até por conta de vamos dizer assim, tanto conteúdo que a gente tem aí disponível, né? Sobre a gente conversar sobre as emoções e sentimentos com os nossos filhos, talvez a gente melhore isso aí lá na frente, mas depende de cada um de nós o que a gente vai passar para os nossos filhos, tá, gente? É algo que eu Sim. trago muito no Sintonize Mãe, né? Eu busco trazer, não sou uma mãe perfeita, eu aprendo a cada dia, tá? Mas eu procuro sempre trazer muito essa questão da disciplina positiva, de você fazer com que a criança entenda sobre sentimentos, sobre as emoções, que talvez o parceiro nosso atual, né, não tenha tido isso na infância e não sabe também lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, né? E aí causa tudo isso. É uma cadeia, né? Você traz crenças da sua infância, você traz culturalmente questões que essa questão aí do homem não chora, né? Dessas coisas da emoção mesmo, de se fechar. E muitas vezes o parceiro não tem essa conversa aberta de falar sobre o seu sentimento. Aí no momento que ele é colocado, né, ali naquela situação da conversa do DR, né, Lu? O DR, daquela conversa ali, do diálogo, ele se sente ali acuado, porque ele não sabe o que falar, não sabe o que dizer, e aí já não consegue conversar. Acontece muito isso em relacionamentos.
Eu tenho algumas pessoas do meu vínculo de amizade que passam por essas situações de não conseguir conversar com o parceiro. Aí o que eu aconselho? Aí já entra a minha experiência, né? Eu sempre falo assim, olha, se a conversa já gerou uma discussão, não continue. Por quê? Não vai levar em nada. Vai entrar por um ouvido, sair pelo outro, e vocês só vão ali aumentar aquele nervosismo, aquela desarmonia ali, não vai ser legal. Então, o momento, se houver aquela discussão, é interromper aquela discussão e no momento que os dois estiverem com a cabeça mais tranquila, conversar. Porque o casal tem que conversar, gente. Não tem como. Se o casal não está conseguindo conversar sozinho, tem que procurar ajuda. Tem que procurar um terapeuta para participar, tem que procurar um psicólogo que vai ali ajudar a enxergar o que o casal não está conseguindo enxergar. Né? Se esse casal ainda quer continuar junto, existe a esperança, existe a vontade de estar junto, o amor, né? Que, que aí a vontade ela está ligada ao amor, né? Ao sentimento, né? E aí não sabe se lidar com esse sentimento, colocam as mágoas, o rancor em primeiro lugar, né? E aí não entra em diálogo, não entra em conversa e não se resolve nada. Aí vai acontecer a separação, aí acontece os casais que ficam frustrados, né? Por conta da separação, acontece as traições, e aí por aí vai. A gente vai falar essa parte aí mais pro final. Jana colocou aqui, tô adorando, viu, Jana? Super participativa, Jana, adorei. Não é essa. Ah, nas minhas lives, viu? A mulher tem que dar conta de tudo, sendo sempre cobrada se algo dá errado. Isso acontece em muitos relacionamentos, né? A mulher, ela hoje, a maioria, né, tem um papel multi. Eu sempre brinco com minhas amigas assim, nós somos multifuncionais, porque é muita coisa que a gente faz, né? É trabalho, casa, filho e por aí vai. E fora as outras coisas, né, que a gente faz também. Então, realmente existe isso, Jana. Agora, assim, eu, por experiência própria, eu procuro, assim, me dividir mesmo, me planejar mesmo o meu tempo. E quando eu vejo que tá faltando alguma coisa, eu vou ali, não, eu tenho que passar mais um tempo com minha filha, eu tenho que passar mais um tempo com meu marido, eu tenho que assistir alguma coisa com ele, fazer uma programação, um jantarzinho. A gente também tem que usar a criatividade, porque nós, mulheres, somos mais. Luísa vai falar sobre isso aí, eu tenho certeza que ela vai tocar nesse assunto. Nós, mulheres, somos mais, vamos dizer assim, nós não somos sexo frágil, nós somos o sexo inteligente do relacionamento. A mulher é a inteligência do relacionamento. A mulher não é só emoção, não. Muitas pessoas pensam isso, mas não é não. Né? A gente tem que saber aí conduzir as coisas, tem que saber para poder o relacionamento dar certo mesmo. Né? Lu, vou passar a palavra para você, que eu ainda quero falar sobre a questão do celular, que eu não esqueci não, viu, Jana? Você falou aí do celular, é um ponto importante para a gente abordar, mas eu vou deixar a Lu falar um pouquinho aí. Com relação a essa questão que Jana falou e do que eu falei, você quer acrescentar mais alguma coisa, Lu? Então, na verdade, assim, eu gosto de dizer que não é nem a mulher, na verdade, a maioria das vezes é a mulher, né? Mas, assim, é a pessoa terapeutizada do relacionamento que segura a onda, vamos dizer assim, Peteca. né? Isso. E com terapeutizada pode ser, assim, até processo de você, né, você mesmo estudar o autoconhecimento com livros, com YouTube. Hoje em dia, não necessariamente fazer uma terapia, né? Mas quando eu falo, assim, uma pessoa terapeutizada é isso. A pessoa que tem um nível de consciência que ela, como eu estava falando mais cedo, né? Que ela é responsável também, assim como o outro é responsável, né? Sim. E aí e normalmente essa pessoa que tem essa sensibilidade é a mulher, né? O homem ele vive muito pro trabalho, até porque, né, o homem é colocado nesse lugar que tem que ser a fortaleza, né? Então o homem vive muito pro material. E já a mulher, como é colocada, né, que é, porque a mulher é para cuidar dos filhos, cuidar da casa, ela já trabalha mais esse sentir, se dedicar. Então, acaba sendo a mulher que ocupa esse espaço, né? E realmente, como a Jana falou, cai tudo sobre a mulher,
né? A culpa é da mulher. E nesse momento é que as mulheres elas precisam ter muita clareza no que eu estava falando, né? Responsabilizar o outro pelo que é dele e se responsabilizar pelo que é o seu. Então, quando o outro apontar o dedo para você, você falar, peraí, né? Vamos sentar aqui e vamos botar os pontos nos is. Porque não é assim, não é dessa forma, não é justo, né? E a maioria das mulheres que eu recebo, eu vejo que não tem essa consciência, né? Porque elas meio que vestem esse papel de eu tenho que dar conta de tudo, sendo que você não tem que dar conta de nada, né? Você tem que dar conta da sua parte. E o outro tem que dar conta da parte dele. Qualquer relacionamento tem que ser assim, né? Seja no namoro, seja no casamento, seja em qualquer dinâmica que for, os dois têm que fazer. Não é você fazer sozinho e o outro fazer sozinho, não é isso. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente ter muita clareza disso. E sempre sinalizar o outro, olha, eu tô fazendo a minha parte, você não tá fazendo. E também saber ouvir, porque é muito fácil a gente chegar pro outro e falar e não saber ouvir também o feedback do outro lado, né? Tem que saber ouvir, sim. É Exatamente. isso. Já colocou aí também, ó. Às vezes nem tenho um tempo para mim, me sinto culpada às vezes, quando não consigo fazer tudo. Doutora Lu tem me ajudado muito. Sim, minha amiga, mas não fica. Nós somos, olha só, nós somos feitos de carne e osso, a gente tem um limite, Jana. Todos nós temos limites. Eu vou falar sobre o amor próprio. Eu sempre falo isso aí no Sintonize Mãe, a gente sempre bate muito essa tecla. Amor próprio, se ame, se respeite e entenda o seu limite. Se você tá, eu tô assim, sabe? Assim, olha, Lu, eu tenho minhas coisas para fazer, minhas atividades. Eu vejo as prioridades aqui. Se naquele dia eu não posso fazer ali, arrumar a casa ou fazer alguma coisa relacionada à casa, o que não seja assim impreterível, eu deixo para o dia seguinte, sabe? Porque essa questão aqui, Marcinha tá falando aqui, ó, a mulher precisa se amar mais, se cuidar e, perdão, eu não entendi essa, vê se você entendeu o que ela quis dizer aí no É finalzinho. esgotamento, só cuidar do outro. Pronto, só cuidar do outro, exatamente. Então, assim, se a gente não estiver bem, a gente não vai fazer um relacionamento bem com o nosso filho, com o nosso marido. A gente não vai estar bem para a gente e vai desarmonizar tudo, né? Então, a galera que está chegando aí, sejam bem-vindos, gente. Beijos e beijos, sejam bem-vindos aí, participem. A live aqui tá massa, tá show de bola. Então, é exatamente isso, Jana. E você não buscar esse tem o seu limite, entender que você tem o seu limite também, você precisa, você vai chegar um momento que você vai adoecer, entende? Porque que é hoje a consequência das doenças? Deve falar um pouco sobre isso aí. É justamente o acúmulo também de alguns fatores, né? Nós temos aí as doenças psicossomáticas que vai somatizando tudo que acontece no nosso dia a dia. Seja estresse, seja raiva, seja rancor, seja ódio, seja ansiedade, seja, que mais, Lu? Frustrações, né? Então, tudo isso vai somatizando, né? E se a gente não souber entender que nós temos um limite, que nós não podemos fazer tudo, né? A gente acaba adoecendo, né? Então, eu vou passar a falar para Lu, mas antes eu queria só falar. Você tinha falado um ponto do celular que eu achei interessante, Jana, eu não queria deixar você sem resposta. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu trabalho com celular. Eu sou profissional da área contábil, trabalho com celular. Né? Tenho os meus trabalhos voluntários, né? No Doi por um Sorriso, que eu faço ação social. Tenho meu trabalho no Sintonize Mãe. Então, tudo eu uso rede social. Então, é celular. O que eu faço? Eu me organizo, me planejo no dia o tempo que eu tenho para estar no celular. Se acontecer dia à noite que eu tenho que estar ali com meu marido, dar uma atenção à minha filha e eu ver que eu acabei, tipo, sabe aquela coisa que você nem percebe e de repente você tá com o celular na mão para olhar o WhatsApp ou olhar se chegou alguma mensagem? Eu já fico me observando
Porque a gente precisa também se olhar, a gente não pode só cobrar do outro. A gente também tem que olhar o que a gente está fazendo, né? A gente também quer estar junto, né? Então a gente também tem que se olhar. Então, às vezes, Lu, eu me pego assim, sabe? Às vezes eu digo assim, poxa, vou chamar a Regis para assistir um filme, vou chamar ele aqui para a gente conversar, vou fazer uma janta aqui diferente. E aí, justamente, é o ponto da questão do equilíbrio que tem que ter. Porque tudo hoje é rede celular, né? Ou rede celular, rede social, né? Então, é Facebook, é Instagram. Então, assim, a gente não pode viver em função das redes sociais. A gente não pode trazer a nossa vida para a vida virtual. A gente tem que sempre valorizar e não esquecer da nossa vida pessoal, né? A nossa vivência, porque existe hoje relacionamentos, Lu, que estão acabando por causa disso, né? O casal fica ali preso na sua vida virtual, só no celular, né? Só ali naquela situação e não dá atenção para o outro. E aí o relacionamento chega um belo dia que aí entra naquela questão que você falou, né? Do comodismo, entra naquela questão do distanciamento, né? E acaba que o relacionamento vai se desgastando e exatamente minha amiguinha Claudinha está falando aí, saber dosar é o equilíbrio, né? A gente sabe que precisa das redes sociais para o trabalho, né? Para se manter numa vida social, mas a gente precisa saber dosar isso, equilibrar mesmo. Senão, as coisas vai ter problema, vai ter conflito. Sim. Né, Lu? Vou passar a fala para você. Não, com certeza é isso, né? É a dosar, é aquela coisa de você, que eu tava falando do papel, né? A mulher saber o papel, que ela tem vários papéis de mãe, de mulher, né? De esposa, e saber jogar, né? Que a gente fala na psicologia, só jogar todos os papéis, né? Você entender que você precisa desenvolver todas as áreas da sua vida, né? E não ficar só ali fechada naquele papel de esposa, né, que eu vejo, esposa e mãe. E a parte de mulher, né, de você cuidar dos seus processos, da sua, né, sua estética, você ir para uma academia, você fazer um curso que você goste, você ter um hobby. Então, assim, eu vejo que as mulheres elas se anulam muito para viver em função, né, desse amor que, que é o que eu falo nas minhas sessões, que até amor a gente precisa dosar, né? Não é porque é amor que pode ser desmedido. Não pode nem deve de forma alguma, né? Porque se você dá demais, você está tirando do seu. E a gente precisa, primeiro, né? Aquela coisa que a gente já sabe, aquela frase, você amar sempre você primeiro. Não é você ser egoísta, né? É você achar o caminho do meio. Eu cuidei da minha casa, cuidei dos meus filhos, cuidei do meu marido, agora eu vou cuidar de mim, eu mereço. Né? E às vezes eu vejo até as mulheres falando que se sentem culpadas quando tiram um momento para elas. Né? E isso não é equilíbrio. Isso é você estar só de um lado. Isso é você Exatamente. esquecer de você. Né? E é A isso, vivência do outro, né? e isso gera um sofrimento muito grande. Né? Aí pode vir uma depressão, pode vir uma crise de ansiedade e a pessoa nem entende por quê, não sabe. Né? O nosso tempo está acabando, passou voando, né? Sim. Eu tô vendo aqui, acho que a gente só tem uns 2 minutinhos. Vou deixar você falar, você encerrar aí com sua fala. Gente, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, pela participação. Vocês são sempre show. Estou super feliz por outras pessoas que estão chegando aí, né? Jana colocou aí. Ai, Jana, me fugiu aqui a sua fala. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Jana colocou verdade, doutora, mas às vezes é difícil mudar quando você já está habituada com a situação. Verdade, é porque cai na rotina, né? E aí é difícil você sair dessa situação. Mas consegue, viu? Cola aí na Lu, que Lu é danadinha. Olha só, Marcinha colocou, está com as amigas, se permitir falar besteiras e dar gargalhada. Exatamente, sempre. Buscar fazer algo que você se solte, que você seja você.
né? Que você sempre se ame, se respeite. Quero agradecer a Lu, deixar ela dar a palavra final dela aí. Gente, muito obrigada, viu? Um beijo no coração de vocês. Então é isso, a gente falou um pouquinho aqui do relacionamento, né? Quem gostou do que eu falei, como eu falei no início da live, eu tenho esse Instagram que eu falo de um pouco de tudo, falo de relacionamentos, falo de autoconhecimento, falo de espiritualidade. Então, quem se interessar, eu vou amar muito ter vocês, né? Sempre faço lives também, de acordo com o que vocês vão me pedindo sobre autocuidado, autoamor, né? Como se reinventar na quarentena, assim, sempre coloco temas muito relevantes para auxiliar, porque o objetivo desse Instagram é ajudar vocês. E assim, obrigado, Rafa, pelo convite. E gratidão a vocês também que estavam aqui e fizeram dessa live muito linda. Obrigada, gente, mais uma vez. E assim, relacionamento, a mensagem que eu dou a vocês, né? Relacionamento não é só amor. Relacionamento é respeito, relacionamento é diálogo, relacionamento é companheirismo, fidelidade, é um conjunto. Então, a gente tem que estar buscando aí esse equilíbrio, né? Para a gente poder, né, como o casal que quer continuar o relacionamento, tem que buscar esse equilíbrio aí e, se for necessário, buscar ajuda. Né? Então, temos aí os terapeutas, temos aí os psicólogos, né? Lu, que é psicóloga, tem Marcinha aí, terapeuta também, que está acompanhando a gente na live, e tantos outros profissionais que podem estar ajudando nesse momento que você pode estar precisando. E se tiver também um amigo que queira conversar, trocar experiência, também, né? Então, assim, tudo é válido. O importante é você não se calar, o importante é você não ficar ali vivendo aquele sofrimento, o que está lhe incomodando para você, porque aí você vai adoecer. Tá? Então, a mensagem que a gente traz hoje é justamente essa reflexão, né, de que relacionamento saudável, né, desde o namoro, né, ao casamento, é um relacionamento a dois, né, é um relacionamento ali que se constrói a dois diante de tudo isso que a gente falou. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu fico sempre triste nos finais da live porque a gente pega um embalo, né? E aí a gente quer falar mais um pouco e já está encerrando. Mas quero agradecer imensamente a todos vocês, viu? Beijo no coração de vocês. Fiquem bem, com saúde em casa, viu? Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem não puder, se for sair, se cuide, tá? Que tudo isso logo, logo vai passar, tá bom? Beijo no coração. Lu, mais uma vez, gratidão sempre. Gratidão, mocinha. Você é muito especial para mim, viu? Obrigadão, amor. Obrigada, gente. Boa noite.